Olá! Este vídeo é uma revisão que eu fiz para os meus alunos do segundo ano estudarem para a prova. É claro que você também pode assistir, vai aprender, talvez revisar para a prova na sua escola ou adquirir um conhecimento a mais. Então, é claro, não é uma aula, é uma revisão. Cada tema que eu abordar aqui daria uma aula específica. Nós estamos trabalhando no quarto bimestre do segundo ano, Brasil Império, ou Brasil Monárquico. Aquele período que o Brasil ficou independente de Portugal, em 1822, mas continuou sendo uma monarquia, até 1889, quando então o Brasil se tornou uma república. Não confunda, não pense que república é sinônimo de democracia. Já gravei outro vídeo aqui no canal em que eu explico isso mais detalhadamente. Eu posso ter uma república ditatorial, como eu posso ter uma monarquia democrática. Então, entre no canal e assista outros vídeos. Tem um específico que se chama A Chave Secreta da Aula de História. Mas neste vídeo, portanto, vamos trabalhar esse período que a gente chama de monarquia. Monarquia difere da república basicamente porque na monarquia eu tenho um monarca, enquanto na república eu tenho um presidente. O monarca pode ser absoluto, pode ser autoritário, pode ser um ditador, ou ele pode ser democrático, pode ser uma monarquia constitucional, ou seja, ele tem uma constituição que garante liberdades, garante direitos, garante democracia. Quando um monarca governa um território pequeno, nós chamamos de reino, então ele é o rei. Quando esse monarca governa um território muito grande, nós chamamos de império. Então, esse monarca vai ser um imperador. Por isso que nós chamamos o Brasil, dada a sua extensão territorial, nós vamos chamar de império e, portanto, nós teremos imperadores. Quando o Brasil era uma colônia de Portugal, tiveram algumas tentativas de se separar de Portugal. Dois eventos básicos, a Conjuração Mineira, ou em alguns livros, Inconfidência Mineira, 1789, e Conjuração Baiana, em 1798. Esses dois eventos não queriam exatamente a independência do Brasil, e nesse período ainda não existia a ideia de Brasil, a ideia de um país. As pessoas não tinham esse sentimento de pertencimento, essa identidade nacional. As pessoas se sentiam ligadas a um local, uma região. Então, a Inconfidência Mineira, que foi liderada por Tiradentes, previa a separação daquela região. Essa ideia de um país, de uma identidade nacional, ela vai demorar muito a ser construída. Se você parar para pensar, até hoje ela não é muito firme, porque sempre tem movimentos, pessoas levantando ideias como separar o sul do Brasil, ou separar o estado de São Paulo. Mas na época do Brasil Império isso vai ser muito aguçado. Tanto é que algumas regiões do Brasil vão dizer que a independência simplesmente trocou 6 por meia dúzia. Ou seja, eles diziam, agora ao invés de obedecer Lisboa, vamos ter que obedecer o Rio de Janeiro. Inclusive, lembre-se que a capital do Brasil, durante a colônia e durante o Império, era o Rio de Janeiro. Brasília só foi construída na década de 60 por Juscelino Kubitschek. Então, até lá, a capital do Brasil é o Rio de Janeiro, certo? Então, o processo de independência, que veja, a independência não acontece de um dia para o outro. O Brasil não ficou independente de Portugal de uma hora para outra. É um processo que vai sendo construído. E nós podemos marcar o início desse processo em 1808, com a vinda da família real. Por quê? Portugal era governado pela família real e por uma rainha chamada Dona Maria, mas ela era louca, então quem governava de fato era o seu filho, Dom João VI, por isso que ele é chamado de príncipe regente. E você já estudou Revolução Francesa, Iluminismo, e também que depois da Revolução Francesa ascendeu um governante na França, que foi Napoleão Bonaparte. E Napoleão Bonaparte queria conquistar a Europa, depois conquistar o mundo. Mas no projeto de conquistar a Europa, ele tinha uma dificuldade, que era a Inglaterra. Então ele fez uma estratégia militar
chamada de bloqueio continental, que a Europa é um continente, a Inglaterra uma ilha. Então ele diz, nenhum país da Europa vai negociar com a Inglaterra, que a estratégia dele era enfraquecer a Inglaterra e assim conseguir invadi-la. Só que Portugal ficou numa situação complicada, porque Portugal se ele obedecesse Napoleão, ele ia se dispor com a Inglaterra, que era a principal parceira econômica de Portugal. Portugal dependia muito da Inglaterra. Mas se ele ele não tinha condições de enfrentar Napoleão. Então, se ele obedecesse Napoleão, ele se indispunha com a Inglaterra. Se ele ficasse do lado da Inglaterra, ele se indispunha com Napoleão. Ele acabou ficando ao lado da Inglaterra, mas aí Napoleão invadiu Portugal. Então, a solução que a família real encontrou foi fugir para o Brasil. Então, eles pegam as caravelas, enchem de coisas, tesouro, livros, as riquezas, colocam vários funcionários da corte e vêm para o Brasil, certo? Então, é aí que começa, em 1808, a vida da família real. Quando o Dom João VI está vindo para o Brasil, ele para primeiro em Salvador. E ali ele já toma uma decisão importante. Ele decreta a abertura dos portos às nações amigas. O que significa isso? Significa que durante a colônia, e quando o Brasil era uma colônia, ele não era um país, ele era o quintal de Portugal. Então tinha um negócio chamado Pacto Colonial, ou Exclusivo Colonial, que o Brasil só podia negociar com Portugal. E essa negociação, claro, era vantajosa para Portugal e o Brasil só levava desvantagem. Ele tinha que vender produtos primários baratos e comprar produtos fabricados em Portugal mais caro. Então, quando o Dom João VI chega, a primeira coisa que ele faz é revogar isso. Então, a abertura dos portos às nações amigas, agora o Brasil pode negociar diretamente com qualquer país. Porém, é claro, o país mais beneficiado foi a Inglaterra. Então, os comerciantes brasileiros vão negociar diretamente com a Inglaterra. Dom João VI, então, termina sua viagem, chega no Rio de Janeiro, e agora ele vai ficar no Rio de Janeiro. Então, aquela cidade que até então não era uma cidade muito agradável, vai ser reformada, porque agora ela tem que ser uma cidade digna de hospedar a família real. Então ele vai revitalizar o Rio de Janeiro e tomar uma série de medidas, como criar a Casa da Moeda, a imprensa, o Banco do Brasil. Todas essas medidas vão ser benéficas para o Brasil. E claro, Portugal não vai ficar muito contente com isso. Dom João VI continuou governando. Em 1815, o Brasil é transformado em Reino Unido. Então, em 1815, ele oficialmente deixa de ser uma colônia, se torna Reino Unido com Portugal. E começa a haver uma pressão, porque, veja, Napoleão foi derrotado e a Inglaterra, então, passou a libertar alguns países dominados por Napoleão, inclusive Portugal. E em 1820 acontece a Revolução Liberal do Porto. Porto é uma cidade de Portugal, a segunda maior cidade de Portugal. E a Revolução Liberal do Porto vai ser feita pela burguesia de Portugal, comerciantes portugueses. Eles vão fazer uma espécie de mini-revolução francesa. É um tanto quanto errado dizer isso na história, mas é para você entender. A mini-revolução francesa. E eles instituem as Cortes de Lisboa. O que seriam as Cortes de Lisboa? O parlamento português, congresso, onde terão deputados, ou seja, comerciantes, membros da burguesia portuguesa, que vão fazer exigências. Então, eles não vão mais admitir uma monarquia absolutista, eles vão criar uma constituição e vão exigir que Dom João VI volte para Portugal. Eu costumo dar um exemplo aqui, para ficar bem claro. Não é propaganda, é só um exemplo didático. Costumo dizer o seguinte: imagine que você é um comerciante português. O que você acha melhor? Você ter um país inteiro, eu não podia chamar de país, porque o Brasil ainda não era um país, mas um país inteiro obrigado a comprar seus produtos
sem concorrência, ou você deixar esse país o livre comércio e concorrer com outros países, outros comerciantes que vão vender produtos melhores e mais baratos que os seus. Então é claro que os comerciantes portugueses, eles não gostaram dessa decisão do Dom João VI de abrir os portos do Brasil, de permitir o livre comércio. Então o exemplo é o seguinte: imagina que até então, antes do Dom João VI, o Brasil fosse obrigado a comprar notebook da Positivo por R$ 5.000 de Portugal. Com a abertura dos portos, agora os comerciantes brasileiros podem comprar notebook da Dell por R$ 1.500 da Inglaterra. Eles vão querer voltar a serem obrigados a comprar os notebooks Positivo de R$ 5.000 de Portugal? Não, mas Portugal vai querer voltar a obrigar o Brasil a comprar os produtos deles. Então as cortes de Lisboa começam a pressionar Dom João VI, a partir da Revolução Liberal do Porto, e vão chegar ao ponto de dizer para Dom João VI voltar para Portugal. Afinal, Portugal não aceitava que a capital desse Reino Unido fosse Rio de Janeiro e não Lisboa. Dom João VI volta, mas deixa o filho dele, o Pedro, que depois vai ser chamado de Dom Pedro I, Pedro de Alcântara, para governar como príncipe regente do Brasil. O Dom Pedro vai governando o Brasil nesse período e aparece uma figura chamada José Bonifácio, que vai ser uma espécie de assessor de Dom Pedro, que vai começar a fazer a cabeça do Dom Pedro para caminhar para a independência. Porque as cortes de Lisboa começam a pressionar Dom Pedro, enviando ordens para voltar ao Brasil à situação de colônia, do que ele era antes da chegada do Dom João VI. O Dom Pedro I não aceita. Ele diz que primeiro ele vai ver essas leis e vai determinar se elas vão valer ou não. E aí as cortes de Lisboa exigem que Dom Pedro também volte para Portugal. E aí o José Bonifácio, fazendo a cabeça, barulhando a cabeça do Dom Pedro, vai dizer para ele o seguinte: se você voltar, você vai ser um príncipe. Você só vai governar quando seu pai morrer. E lá tem as cortes de Lisboa agora que são liberais, então você vai ter que obedecê-las, você não vai ter poderes absolutos. Se você ficar aqui no Brasil, você vai ser nosso imperador. Então Dom Pedro acaba decidindo ficar, ser conhecido como Dia do Fico. Ele disse: não vou voltar para Lisboa, eu vou ficar no Brasil. Só que aí as cortes de Lisboa começam a enviar ordens cada vez mais pressionando. Então um dia Dom Pedro está voltando de viagem do Rio de Janeiro, ele passa ali pelo Ipiranga, as margens do rio Ipiranga, em São Paulo, e então chegam algumas ordens e ele recebe uma carta do José Bonifácio dizendo para ele que é a hora de romper com Portugal. E então ele diz algumas palavras, entre essas independência ou morte, ou seja, ele declara a independência do Brasil, certo? E quando ele declara a independência do Brasil, o que você acha que aconteceu? Será que Portugal falou: legal, parabéns Brasil, seja feliz, boa sorte? Não. É claro que Portugal não aceitou essa declaração de independência. Inclusive tiveram algumas batalhas, não tanto quanto a América Latina. Que quando nós estudamos o processo de independência do Brasil, é sempre importante nós compararmos esse processo com os demais países da América Latina. Tanto é que quando a gente faz essa comparação, a gente percebe uma diferença muito importante, é que o Brasil manteve a unidade territorial, ou seja, temos um território grande. E os países da América Latina se fragmentaram em vários países pequenos: Bolívia, Venezuela, Colômbia, Equador, Paraguai, Chile e por aí vai. Bom, para resolver a situação, o impasse que ficou, a Inglaterra vai intermediar a independência do Brasil com Portugal. Agora, isso aqui é muito importante. Qual foi o primeiro país que reconheceu a independência do Brasil? Os Estados Unidos.
até porque eles tinham ficado independentes há pouco tempo atrás, em 1776, e também os Estados Unidos tinham um projeto já, eles iriam desenvolver esse projeto, a América para os americanos, então a ideia é que os países ficassem independentes da Europa e futuramente se tornassem dependentes deles. Então, os Estados Unidos foram os primeiros a reconhecer a independência. Mas a Inglaterra, então, vai fazer uma intermediação e vai ter um acordo. Portugal aceita reconhecer a independência do Brasil se o Brasil pagar uma indenização para Portugal. E quem vai emprestar o dinheiro? A Inglaterra. Então, infelizmente, essa é a história. Nós já começamos endividados. Só que esse dinheiro nem sequer foi para Portugal, porque Portugal também devia para a Inglaterra. Ele falou: Portugal, estou aqui emprestando dinheiro para o Brasil pagar a indenização e já vou ficar com esse dinheiro para abater aquela dívida que você tem com a gente. Uma dessas batalhas que teve na época foi a Batalha do Genipapo, que aconteceu no Piauí. Piauí tem muito orgulho disso. Até o hino do Piauí diz: vendo a pátria pedir liberdade, o primeiro que luta é o Piauí. É por causa disso. Então, após a Inglaterra fazer a intermediação e emprestar o dinheiro, Portugal reconhece a independência. Alguns aqui dizem: então quer dizer que o Brasil simplesmente trocou de dono, deixou de ser colônia de Portugal e se tornou colônia da Inglaterra? Não. Porque, de fato, o Brasil cria uma dependência econômica da Inglaterra, mas não quer dizer que ele não teve uma independência política. Então, quando a gente analisa a independência, tem vários aspectos. Você tem o aspecto político, social, cultural e econômico. Nenhum país alcançou essas 4 independências. Os Estados Unidos, por exemplo, não tiveram uma independência social, nada mudou. Quando os Estados Unidos ficaram independentes da Inglaterra, mantiveram, por exemplo, a escravidão, como aqui no Brasil. Manteve uma monarquia, manteve uma escravidão. Nos demais países da América Latina, houve mais participação popular no processo de independência. Tanto é que, junto com a independência, já veio a proclamação de uma república, com exceções como o México, mas logo também o México se tornou uma república, e a libertação dos escravos. Em alguns lugares, até os escravos se envolveram na independência. Aqui no Brasil, foi diferente. A independência foi um processo, um acordo das elites, praticamente. Tanto é, tem um quadro muito famoso que se chama Independência ou Morte, ou Grito do Ipiranga, que mostra Dom Pedro com uma espada à margem do rio Ipiranga. Esse quadro é interessante porque ele foi encomendado pelos cafeicultores paulistas. Lembre-se que durante o período do Império, a economia do Brasil vai ser movida principalmente com a produção de café. E São Paulo sempre vai ter uma birra com o Rio de Janeiro. Eles vão dizer: nós produzimos a riqueza do país, mas a capital é o Rio de Janeiro. Então esses fazendeiros encomendaram esse quadro para lembrar que a independência tinha sido feita em São Paulo. E aparece um personagem que olha no canto da tela olhando assustado. Esse personagem está representando o povo que não estava nem entendendo o que estava acontecendo. De fato, a independência do Brasil, nada mudou para o povo. E também, lá no fundo, tem um tropeiro que vai passando sem tomar conhecimento do que está acontecendo. Que ele representa a população que vivia no interior do Brasil. Levaram meses para ficarem sabendo que o Brasil tinha proclamado uma independência de Portugal. Não foi imediatamente, eles demoraram a tomar conhecimento. Bom, a partir do momento então que o Brasil fica independente de Portugal, ele pode ter tido uma dependência econômica da Inglaterra, mas isso não quer dizer que ele não conquistou. Sim, agora ele tem uma independência política, ele vai ter as suas leis, os seus símbolos, ele vai ter soberania. E veja, quando a gente fala de símbolos, foi criado o hino nacional, que todos conhecem, e a bandeira. Só que essa bandeira não é a que você conhece hoje, porque o imperador fez um losango verde porque representava a família dele, a família de Bragança.
e um losango amarelo que representava a família da esposa dele, que era Habsburgo. E aqui no centro tinha o símbolo, o brasão do Império. É só na proclamação da República que o brasão do Império é substituído pelo disco azul que nós conhecemos hoje. Mas já que agora o Brasil é independente, ele vai precisar ter uma Constituição, é a principal lei de um país. E a primeira Constituição do Brasil, Dom Pedro vai convocar uma Assembleia Constituinte. Só que essa Assembleia Constituinte vai começar a tomar decisões que vão diminuir o poder do Dom Pedro. Então o que ele faz? Ele dissolve a Assembleia e diz: pode deixar que eu mesmo vou fazer uma Constituição para o Brasil. Então a primeira Constituição, que é publicada em 1824, é considerada uma Constituição autoritária. Porque não foi ouvido o povo. Ela foi feita de cima para baixo. E Dom Pedro I publica essa Constituição. Quais são as principais características dela? Primeiro, ela divide o governo, ela pega aquela ideia iluminista do Montesquieu, do poder executivo, legislativo e judiciário. Mas aí ele tem uma malandragem, ele cria um poder moderador. O que é isso? Ele vai dizer que o moderador não pode intervir nos três poderes. E quem é o poder moderador? Ele mesmo. Então ele acaba fazendo uma jogada que ele institui uma Constituição, mas mesmo assim deixa a monarquia do Brasil com características de uma monarquia absolutista. Afinal, ele vai mandar nos três poderes. Outra característica da Constituição de 1824 é que ela vai dividir o território do Brasil em províncias, onde hoje nós vemos estados, apesar que muitos estados são recentes, né, nem todos existiam, Mato Grosso era só, Goiás eram só, não tinha Tocantins e por aí vai, vão ser províncias. Qual a diferença entre uma província e um estado? Basicamente, o estado tem mais autonomia, a província não. A província, ela depende da capital para tomar muitas decisões. Isso não vai agradar as elites dessas províncias, porque elas vão querer mais autonomia. Então nós vamos ter problemas lá na frente. Aqui importante, uma característica e fundamental dessa Constituição, ela estabeleceu o voto censitário. O que é o voto censitário? Para você votar, você precisa ter uma renda mínima. Só que aqui está o perigo de você cair em uma pegadinha. Porque esse voto censitário, ele não excluía a população. Às vezes a gente vê na internet dizendo só os ricos podiam votar. Não, porque a renda era de 100 mil réis, era uma renda baixa. É como se hoje fosse que só pudesse votar quem tem uma renda de 10 mil reais por ano. Ou seja, qualquer pessoa que ganha um salário mínimo tem uma renda de 10 mil reais por ano. Naquela época era assim. Então, 100 mil reais por ano, qualquer trabalhador tinha. Essa voto censitário não excluía. É claro, não votavam mulheres, crianças, escravos, estrangeiros, mas dos homens brasileiros maiores de idade, quem tivesse uma renda de 100 mil reais podia votar. E para se candidatar, quanto maior fosse o cargo, maior deveria ser a renda para você ser candidato. Outra coisa importante dessa Constituição é que não temos aqui, não existe a ideia, a noção de Estado laico. Não. Por quê? O Brasil tem uma religião oficial, a Igreja Católica. Isso vai durar até 1889, com a proclamação da República. E os protestantes, que começaram a chegar no Brasil durante o Império, eles eram tolerados por pressão da Inglaterra. Mas eles não podiam, por exemplo, construir templos onde eles eram vistos se reunindo. Eles tinham que se reunir em lugares discretos, casas e por aí vai. Por isso que até hoje existe essa diferença. A Igreja Católica tem prédios bonitos, parecem igreja e tal, e as igrejas protestantes nem sempre têm prédios assim, também com essa arquitetura. E além de uma igreja oficial, a Constituição de 1824 também estabeleceu o regime do padroado. O que é isso? A Igreja Católica era subordinada ao Estado.
Dom Pedro gostava tanto de mandar, que além de mandar os 3 poderes, ele ainda mandava na Igreja Católica. Era ele quem estipulava, quem nomeava os bispos e os padres. E ele governa até 1831. A Constituição, por ela ter sido autoritária, Pernambuco se revoltou. Pernambuco fez a Confederação do Equador, se separou do Brasil. Para você ver, naquela época o Nordeste quis se separar do Brasil e foi preciso o Rio de Janeiro enviar tropas para manter Portugal e Pernambuco e regiões no Brasil, como pertencentes. Durante todo o Império, vamos ter isso várias vezes. Províncias do Brasil querendo se separar, fazendo um país à parte. Rio Grande do Sul tenta se separar. Quem consegue, de fato, é o Uruguai, que se separa do Brasil. Até hoje ele é outro país. Mas havia toda uma desconfiança durante o governo do Dom Pedro I, porque ele era português. Então as pessoas diziam, quando o pai dele morrer lá em Portugal, ele vai querer voltar, ele vai querer ser rei de Portugal também, e vai querer juntar os dois, e o Brasil vai voltar a ser colônia de Portugal. Então, de fato, quando o pai dele morre, Dom João VI, ele agora é o sucessor do trono português, mas o que ele faz? Ele continua no Brasil, mas coloca a filha dele, que ainda era criança, para ser rainha de Portugal. Como a filha dele ainda era criança, ele coloca o irmão dele como príncipe, como regente, para cuidar dela até ela crescer e se tornar rainha de fato. Só que o que o irmão dele faz? Passa a perna nela e usurpa o trono. Então chega numa hora que Dom Pedro fala, há uma pressão para eu deixar o Brasil, enquanto lá eu vou perder o trono para o meu irmão, então a melhor decisão é ir embora para Portugal. Ele abdica do trono, ou seja, ele abre mão do governo, de ser imperador do Brasil, vai embora para Portugal e deixa o filho dele, que tinha 4 ou 6 anos, como imperador, que nós vamos ficar conhecê-lo como Dom Pedro II. O Dom Pedro II não pode assumir, ele é uma criança. Então a gente entra num período chamado de regência, que vai de 1831 a 1840. Ou seja, você votava para escolher regentes que governariam o Brasil até Dom Pedro II ter idade suficiente para se tornar o novo imperador. Esse período ele tem 2 fases. Até 35 era chamada regência trina. Você elegia 3 governantes para serem os regentes. E a partir de 1835 você elegia só um, regência una. O principal regente do período é o padre Diego Feijó. Esse período aqui tem muita coisa para ser falado sobre ele. Daria não só uma aula, daria um curso inteiro sobre o período regencial. Mas como isso aqui é uma revisão, e aqui no YouTube eu preciso ser muito sucinto, eu vou te dizer que é um período de muitas revoltas. Nós vamos ter briga de 2 partidos disputando poder, ou seja, Partido Liberal, Partido Conservador. Nós vamos ter revoltas, por exemplo, populações carentes, como a cabanagem no Pará, os criadores de carne, como a Farroupilha no Rio Grande do Sul, os malês, que foram uma revolta muito legal lá na Bahia, porque os escravos que eram muçulmanos escreviam os planos em árabe, trocavam cartas em árabe. Então, como ninguém sabia árabe, ninguém descobriu. Enfim, são várias. Chega uma hora que fica insustentável. Então, em 1840, a elite governante do Brasil percebe que não tem outro jeito. É preciso colocar Dom Pedro II para assumir o trono, assumir o governo do Brasil. Mas espera aí, quantos anos ele tem? 14. Ele só tem 14 anos. Então, isso é chamado de golpe da maioridade. Dom Pedro II se torna imperador do Brasil com 14 anos. E aí nós começamos a segunda fase do período monárquico. Portanto, ele tem 3 fases. O primeiro reinado, que é o governo do Dom Pedro I, período regencial, e o segundo reinado, que é o período do Dom Pedro II. Vai de 1840 até 1889, quando então ele é deposto pelos militares que implantam uma república. Claro, muita coisa aconteceu. Isso aqui daria aulas
cursos, mas eu preciso resumir para você aqui. E toda vez que na aula de história a gente resume, a gente comete pecados que não poderíamos cometer. Mas eu preciso agora resumir nessa revisão. Vai ser o período de desenvolvimento do café. O café vai se tornar a locomotiva da economia do Brasil. E dois eventos principais, a Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870. Um dia eu vou gravar uma aula só sobre a Guerra do Paraguai, mas tem um documentário muito legal que chama Guerra do Paraguai, a Nossa Grande Guerra, aqui no YouTube, você pode assistir. E uma consequência da Guerra do Paraguai é que os militares voltam como heróis. A partir daí, os militares assumem protagonismo na história do Brasil. Por isso nós vamos ter vários períodos de influência dos militares, desde a ditadura até a ditadura militar, inclusive agora com a eleição de um capitão do Exército da Reserva para a presidência da República e um general como seu vice. Então, tudo esse protagonismo, essa ideia de que os militares são os guardiões da ordem, da moral, que quando o país está em crise, são os militares que são chamados para governar, vem desde quando eles voltam da Guerra do Paraguai. Costumo dizer para meus alunos, adolescentes, que o que eles veem agora, que pensam que é novidade, se você estudar a história do Brasil, você vai ver que não é novidade, que muita coisa, inclusive, se repete. E aí nós vamos ter o processo de abolição dos escravos, que começa praticamente em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, que extingue o tráfego, então passa a ser tráfico de escravos a partir de 1850. Antes é comércio, agora é tráfico, que vai ser ilegal. Vão vir leis até que em 1888, por pressão da Inglaterra, a princesa Isabel assina a Lei Áurea extinguindo a escravidão. O que vai acontecer? No final do seu governo, Dom Pedro II vai começar a cometer um monte de erros políticos. Ele vai se indispor com a Igreja Católica, vai se indispor com os militares e vai se indispor com os fazendeiros de café, principalmente de São Paulo. Esse pessoal, que seria a elite do país, vai se unir e em 1889, 15 de novembro especificamente, é proclamada uma república, que é vista como também um golpe, porque na verdade Dom Pedro II foi deposto e a população continua vivendo a sua vida mais ou menos, nem toma conta, nem toma conhecimento. Então é isso, fiz um resumo do Brasil Império, muito resumido mesmo. Depois eu vou destrinchar isso aqui nas próximas aulas que eu for gravar. Espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado. Boa prova para os meus alunos, para você também que não é meu aluno, está assistindo, mas serviu para você estudar, fico feliz. Te convido, se inscreva no canal, assine o sininho, curte esse vídeo para ajudar o canal, entre no canal, assista a outros vídeos e compartilhe com seus colegas. E deixe nos comentários a sua dúvida, a sua pergunta, a sua sugestão, seu comentário, sua opinião, o que você quiser, vou ler, vou responder. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência.